quanto tempo, Sara, que saudade! É verdade. Vivemos 6 anos quase que semanalmente juntas, né? Foi. Mas muita coisa mudou e algumas coisas não mudaram. Você sabe que durante 2020, no auge da Covid, né, eu fui convidada para ser chefe do serviço de fisioterapia do Hospital Universitário. Como docente, eu aceitei. O Hospital Universitário do Fundão só tem 23 fisioterapeutas. Só que ele havia contratualizado 60 leitos de UTI, porque o Rio de Janeiro foi uma catástrofe, assim como São Paulo, sim, né? Sim. Bem, só que o salário, assim, salário de instituição federal, né? Concorrendo com instituições privadas. Então, os primeiros concursos que abriram conseguiram que os especialistas se candidatassem. Quando abriu o concurso para o Fundão, para o Hospital Universitário, e eu e o Fernando íamos fazer a seleção, foi algo assim assustador de como as pessoas não têm noção, Maria Ângela, nem na graduação, o que é uma terapia intensiva. Você sabe que chegavam pessoas para mim e eu perguntava assim, a primeira coisa que eu perguntava, né? Você é especialista? Não, não sou. Tudo bem, às vezes a pessoa só tem experiência, né? Sim. Mas você trabalha há quantos anos de CTI? Não, eu faço Nunca fisioterapia entrei. estética, mas como a pandemia fechou, eu queria um emprego. Aí vinha o próximo. Você trabalha em CTI há quantos anos? Não. Na verdade, eu só trabalho numa clínica de ortopedia. Mas como fechou com a pandemia, eu vim aqui procurar um emprego na UTI. Então, realmente, o desconhecimento, Maria Ângela, eu acho que ele ainda parte da graduação, você acredita? Então, Sara, isso vem bem de encontro àquilo que a gente viveu lá no comecinho, né? Eu lembro que quando nós estávamos na época de querer formar tanto a Sobrafir, quanto a Sobrafir na época, como a especialidade, quer dizer, as pessoas que trabalhavam em UTI, a gente trabalhou muito tempo, muito próximo à Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, né? Nós começamos junto com a AMIB. E dentro do departamento, eles sempre nos convidaram para participar dessa parte da fisioterapia. E eu me recordo que, acho que foi em 83, eu estou na dúvida, 81 ou 83, nós tivemos um trabalho junto com o Ministério da Saúde e a Anvisa, onde a proposta é que a gente tivesse fisioterapeutas em todas as UTIs, isso já naquela época, um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI e um fisioterapeuta para cada 14 leitos de semi-intensiva. A proposta maravilhosa foi aprovada, beleza. Aí a pergunta foi, vocês conseguem cobrir todos os hospitais com o número de vagas que vão surgir? Então, na época, não. Então, em quantos anos vocês acham que vocês levariam? Na época, nós fizemos uma conta muito rápida, dava no mínimo 10 anos. E aí a gente vê que passaram quase 30, e hoje a gente ainda não tem todos esses fisioterapeutas para suprir. Então, sim, a legislação modificando e nós tendo fisioterapeutas necessários, a gente ainda não tem. Porque a escola ainda falha muito, né? Não são todas as escolas que conseguem dar formação. Isso, exatamente. O grande problema é que algumas escolas entendem a atuação do fisioterapeuta em UTI como uma especialização. Não, ela é uma situação pela qual o graduando tem que passar obrigatoriamente, do mesmo jeito que ele passa por um ambulatório de neuro e aprende CABAT, né? Do mesmo jeito que ele passa por um ambulatório de traumatortopedia, porque este é um mercado de trabalho. Depois, sim, depois que ele tem uma visão mínima do que é um CTI, qual a gravidade do paciente, quais os conhecimentos que ele precisa ter, ele vai se especializar. Mas o que realmente me assustou era a segurança das pessoas de outras especialidades muito distantes da terapia intensiva, de falar, não, mas eu aprendo rapidinho, em uma semana eu aprendo. Você sabe que eu tive uma história, quando eu comecei a trabalhar na UTI no Hospital Sírio-Libanês, né? Então, logo que eu me formei,
eu sempre gostei de pronto-socorro, de emergência, de adrenalina, né? Então, nós não tínhamos essa matéria na faculdade. Eu sou de uma turma da USP que teve muita greve, então a gente praticamente não teve aulas. E eu participava, junto com o pessoal do pronto-socorro, os residentes médicos, de um grupo de estudos da doutora Marisa D'Agostino, que na época era uma das médicas da UTI. O Sírio-Libanês foi o primeiro hospital que teve uma UTI multidisciplinar, de ponta e tal. Eu tive que fazer uma cirurgia, eu não trabalhava lá, fiz um estágio no Sírio-Libanês de 30 dias com a fisioterapeuta na época, a Leila Navarro, e a UTI lá tinham 10 leitos. E aí, para você saber, nós tivemos um mês com a UTI praticamente vazia. Nossa. E aí, eu nunca tinha visto um fisioterapeuta trabalhar em UTI. Sim. E eu continuei não vendo. Porque quando apareceu um paciente, ela estava tão ansiosa para que eu trabalhasse, que ela deixou o paciente comigo. Então, Maria Ângela vai lá e atende o paciente. Eu não tinha a menor ideia do que era, além do que eu lia nos livros. Né? Claro. Eu lembro que alguns anos depois, eu devia estar lá já há uns 2 anos, eu fui procurada por uma pessoa que ia ser contratada pelo pronto-socorro do HC. E ela queria que eu passasse uma receita de bolo para ela poder atender os pacientes. Então, era bem assim, o que eu tenho que fazer? Porque tem aqueles negócios lá de pH, de PO2, não tem que a gente tem que saber? Na época, eu ainda falei com ela, mas Cláudia, a coisa não é bem assim. Você tem que dar uma estudada, você tem que conhecer o roteiro. E aí, a sensação que eu tenho, quer dizer, então eu fiquei muito tempo na UTI, mas eu já estou fora da UTI há bastante tempo. Mas aquele começo que eu acompanhei, às vezes eu olho, eu vejo que a gente tem muita gente, mas não mudou muita coisa quando você vai numas cidades mais afastadas, em algumas universidades. Exatamente. A ideia do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, como algo mais só do que fisioterapia respiratória, foi uma coisa que sempre teve muito presente, pelo menos para mim, e eu acho que para nós que começamos, né? Fisioterapia em UTI não era respiratória. E eu encontrei um texto hoje da AMIB, mobilização, né? que fala exatamente o que hoje foi aprovado, como sendo o especialista. Falei, gente, se você ler esse texto hoje, ele está super atual. Eu até vou passar para o pessoal publicar em algum lugar, porque é muito o que a gente faz hoje. Né? E a gente percebe que as pessoas ainda não têm... Eu não sei se a gente trabalhava muito com coração também, né, Sara? A gente se doava muito. Não era emprego, eu né? acho que o perfil... Isso, você falou tudo. Eu acho que o perfil do profissional, ele mudou muito. Ele não quer uma carreira, ele quer um emprego, né? Então, assim, eu vejo isso, porque o nosso é um hospital universitário, então eles se formam e pelo valor, né, pelo valor irrisório de salário, eles aceitam trabalhar no nosso hospital para aprender, para pegar prática. E rapidamente, 1 ano depois, eles já estão nos melhores hospitais privados do Rio de Janeiro. Mas o que me deixa triste é que, com a mesma facilidade que eles estão hoje trabalhando na terapia intensiva, fazendo estimulação precoce, mobilização, fazendo o controle da ventilação mecânica, estubando, entendendo de gasometria. Se alguém falar que existe um mercado financeiro melhor, eles mudam. A gente amava o que a gente fazia. A gente era o cheiro do CTI. A gente passava o dia querendo aprender. Se vinha uma enfermeira para fazer uma punção, a gente ficava olhando para aprender, entendeu? Os médicos, a gente sentava para ouvir os rounds deles. Nem éramos convidados na época, lembra? Hoje faz parte, né? Sim, sim. Mas na época, a gente ia lá porque a gente queria aprender. Eu acho que isso ficou meio que geral para todas as profissões. Eu observo que também outros profissionais que estão na terapia intensiva, eles contam o dia para passar o plantão. Eu vejo assim, e a gente lembrando da história, né, da fundação da Sobrafir e o nosso foco, desde que a gente formou aquele grupo para estudar e para depois fundar a associação e 30 anos depois as especialidades, nós sempre tivemos um objetivo muito claro, que era, a gente queria uma qualidade, uma excelência científica
dos nossos profissionais na nossa área. E a associação Exatamente. era o órgão que iria facilitar o acesso a esse conhecimento. Eu lembro que aqui no Brasil nós éramos muito bons, e ainda somos. Eu acho que nós somos Ainda um tipo de somos. pessoa que nós conseguimos juntar um pouquinho do que o europeu faz, do que o americano faz, e criamos uma característica diferente. Como bons brasileiros, né, a gente tem que aproveitar o que tem, nós desenvolvemos uma característica diferente nesse profissional. E desde o início, Com a gente certeza. tentou focar e conduzir, e aí nesse ponto os nossos núcleos seguraram, né, que é quando o pessoal queria criar a associação, criar a especialidade, nós não aceitamos por quê? Porque a gente não sabia quais eram as características que nós mesmos queríamos do profissional que trabalhava em terapia intensiva. Isso, E eu lembro que nós ficamos uns 2 ou 3 anos estudando quem era ou qual era o perfil do profissional que nós queríamos dentro da terapia intensiva. Lembra disso? Exatamente. Inclusive, existiam discussões assim que hoje não faz o menor sentido. Mas como nós temos que obrigatoriamente entender a gasometria, senão você não consegue tratar o paciente, existiam colegas que queriam fazer a coleta, lembra? Eu mesma colhia lá no Sírio, porque a rotina é que quando a gente chegasse na discussão de casos de manhã na passagem de plantão, você tivesse com todos os exames. Então a enfermeira colhia os exames laboratoriais, o médico colhia não sei o quê, e a fisioterapia colhia o sangue e fazia a gasometria. Porque aí a gente chegava com todos os exames para discutir conduta, porque a conduta não era individual, era uma conduta de equipe. Né? E não tem nada a ver hoje, né? Isso não faz sentido. Não, exatamente. O tempo mostrou em que momento eu devo fazer determinada atividade. Por exemplo, a gasometria é algo muito claro, né? Que não nos compete, mas outra situação muito interessante que durante muitos anos perdurou foi a discussão com a enfermagem sobre aspiração, lembra? Exato. Sim, sim. E aí, na disciplina da fisioterapia respiratória, que nós fizemos juntas, nós colocamos que o fisioterapeuta, ele aspira o paciente após a realização de uma atividade desobstrutiva. Certo. Né? Antes o pessoal chamava o fisioterapeuta para aspirar, ninguém punha a mão. Chama físio. Não. É isso mesmo. Verdade. E o mais interessante foi como que no início a gente tinha liberdade com a ventilação mecânica. O BID era nosso. Total. O BID era totalmente nosso. E eu tinha o Mônaga. Né? Eu sou da época do Mônaga. Eu tinha o BID, tinha o Mônaga e o Baby Beard. O Baby Beard. Depois a gente passou para Siemens, mas no início... Recording in progress. E a gente realmente que assumia a ventilação. A gente, lá no hospital, nós tínhamos o hábito de discutir sempre em grupo, né? Mas eu lembro, mesmo a Marinês no INCOR, a nossa atuação junto à ventilação mecânica era uma coisa muito mais presente, eu diria, né? E fazia sentido na época. Agora, a gente não abria a mão, por exemplo, eu lembro que eu não abria a mão de ajudar na ventilação mecânica, parâmetros, controle de respiração, mas eu fazia o trabalho com o paciente. Eu não deixava de movimentar, tanto que, num determinado momento, eu consegui criar o que até hoje vários hospitais eu sei que ainda usam, a diária, e não o valor da terapia. Porque o que acontecia naquela época? As pessoas, até porque os convênios pagavam muito mal, né? Então cobrava inalação, cobrava soro, cobrava o ato de ajudar na inalação, para que você pudesse ter um valor real, né? Isso. Presente na fisioterapia o tempo todo, e desde o início eu sempre trabalhei assim, e a Sobrafir, acho que nesse começo a gente tentou fazer isso também, que o físio tinha que ser da UTI, e não o físio que entrava e saía, né? Eu acho que esse foi o papel super importante da sociedade. Porque a gente começou a mostrar que não fazia sentido eu sair e o paciente passar mal, ter uma intercorrência, e eu ter que voltar correndo. Mas eu tinha que estar presente em todas as ocorrências. Tinha pacientes que eu conseguia atender 5 minutos, 10 minutos, e tinha aquele que eu atendia meia hora, 40 minutos, 1 hora.
Então, o fato de Claro. você fazer parte do ambiente, da rotina, Sim, fazia com que você trabalhasse melhor com os doentes e o sim, resultado a aparecesse, né? exclusividade foi uma vitória muito grande, né? A Foi. exclusividade. E você lembra, hoje quase ninguém mais fala nisso, mas você lembra que antigamente nós tínhamos orgulho de falar que um paciente da fisioterapia não tinha úlcera de pressão. Por Sim, quê? Porque nós fazíamos a ventilação mecânica, mas também fazíamos a mobilização. O exato. paciente era virado de decúbito, o paciente era mobilizado, o paciente nosso não fazia úlcera de pressão. Depois passamos um período em que houve, digamos assim, um endeusamento, né, da ventilação mecânica. Alguns profissionais achavam que aquilo ali era ato da enfermagem, né, e quase que perdemos, né, não perdemos para ninguém porque a enfermagem também não fazia, né? Mas quase que o paciente perde, né, essa atividade imprescindível, né? Que ele internava por um problema neurológico e saía com uma úlcera de pressão totalmente contaminada, que levava, às vezes, 2, 3 anos para cicatrizar, né? Então, assim, eu acho que a evolução nossa na terapia intensiva, ela é muito rica. Muito, muito rica sobre todos os aspectos. E assim, a gente não pode, eu falo assim, mesmo entre a associação e tudo, nós não podemos desprezar toda a história e tudo aquilo que a gente modelou, né? Porque, por exemplo, eu, quando comecei em São Paulo, diferente da Marinês, que tinha mais contato com a Zeredo, o pessoal do estudo da criança, eu comecei sozinha, eu nem conhecia essas pessoas, né? Então, eu lembro que a enfermagem e os médicos lá da UTI me ajudaram muito, quer dizer, eu aprendi fisioterapia com eles. Né? Então, lógico, muito. Não é? E aí a gente começou a caminhar sozinho, e aí quando nós começamos a nos reunir enquanto grupo de estudo, aí sim a gente conseguiu se desenvolver e até ter uma, como eu diria assim, você se situar melhor, né, dentro da equipe. E aí eu lembro uma coisa que para mim sempre foi muito importante, quando a gente fez a associação também, que era o que não fazer. Porque exatamente, o fisioterapeuta entrava na UTI, aquele que não fazia parte da terapia, só entrava para atender doente e achava que tinha que fazer tudo. Né? E aí eu lembro que houve uma época que a gente lutava muito pelo que não fazer. Gente, às vezes cuidar do doente é não fazer também. É não fazer. É não fazer. Né? Você tem que identificar quando você deve e quando você não deve agir. Né? Que não é obrigatório agir. Mas aí tinha muito essa história do convênio, né? Eu sempre trabalhei em hospital particular, então eu tive uma experiência diferente. Mas, assim, o pessoal que trabalhava muito com convênio, que era dependente disso, então tudo tinha que ser atendimento para poder ganhar, né? Para poder cobrar. Exatamente. Então, o resultado ficava muito prejudicado dentro da UTI. Com certeza. Eu acho que hoje nós temos uma situação super privilegiada, né, respeitada, a ponto de eu conseguir 102 fisioterapeutas serem contratados num hospital universitário que não tinha nem verba. Que maravilha. Né? E foi a Brasília pedir verba para contratar 102 fisioterapeutas. E aí, durante o ano de 2000 inteiro, eu não vi o ano passado, 2020, eu não vi o ano passado, porque nós tínhamos 60 leitos de UTI. Então, eram 6 salas de 10 leitos e cada equipe ficava sempre naquela sala. Então, isso era muito bom. Por quê? Porque assim, o médico já conhecia o fisioterapeuta, que já conhecia a enfermagem, que já conhecia os auxiliares e todo mundo trabalhava muito em sincronia, né? Mas algo que me deixou ainda... Mas assim, eu não imaginava, sabe? Claro, eu já imaginava que o fisioterapeuta, mesmo sem menor condição, ele ia se propor a trabalhar. O que eu acho isso, no mínimo, antiético, né? Mas o que eu não imaginava, Maria Ângela, é que os médicos, a grande maioria eram recém-formados, continuam não sabendo ventilação mecânica. Esse sempre foi um problema extremamente sério, e eu acho que até porque se a gente for pensar como profissão, o fisioterapeuta durante muito tempo, e eu acho que ainda hoje acontece isso, se sentiu inferior à classe médica, né?
Sim, Então, o que acontece? Como a gente acabou estudando muito ventilação mecânica, nós nos tornamos muito, muito, muito bons. E isso é uma ameaça em alguns lugares, em alguns serviços. Porque quando o fisioterapeuta sabe mais do que o médico, você tem duas posições do médico. Uma é, ele dá graças a Deus que você está no plantão dele e você trabalhar em conjunto, e aí o doente vai evoluir super bem, vai melhor, não vai ter problema. Ou é aquele que vai se sentir rebaixado e vai querer fazer do jeito dele e vai estragar totalmente com tudo aquilo que foi planejado. Eu passei muito isso, muito isso. Tem muito. E assim, um fato que ocorreu que assim, eu fiquei assombrada, né? Pensei que isso não existia mais. Sempre o desmame, sempre foi o fisioterapeuta. Isso aí, 200 anos atrás ainda já era. E nós tínhamos equipe para 10 pacientes, nós chegávamos a ter 4 ou 5 fisioterapeutas em cada CTI, durante 24 horas, tá? Para 10 leitos. Porque quando as pessoas têm que entender que quando a RDC7 foi feita e foi discutido um paciente para 10 leitos, foi porque a Anvisa nos provou, e a MIB também, que nunca os 10 leitos de uma terapia geral, de uma unidade de terapia intensiva geral, estão ocupados. Vamos supor, tu tem na época era o que acontecia. Porque tu tem uma unidade de terapia intensiva com 70 leitos, tem 40 ocupados, né? E a maioria é pós-operatória, alguma coisa mais rápida. Exato. Só que na terapia intensiva não, eram 60 ocupados e os 60 necessitando desesperadamente. Aí chegou um rapaz novo, né, médico, recém-formado mesmo, e falou para a fisioterapeuta, você está titulando o PIP, por quê? Ela falou, não, porque eu estou preparando o desmame dele. Aí ele disse, não, mas já dá para desmamar. E ela, não, ainda não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos sair para o almoço e quando retornarmos, vamos reavaliar e a gente volta a discutir sobre isso. A equipe saiu para o almoço, né? Quando voltou, o paciente estava desmamado. Extubado, não só desmamado, extubado. Aí a equipe ficou só esperando dar o problema. Não deu outra. Dali 2 horas, o médico andava correndo pelos corredores, porque ele não tinha capacidade de entubar, procurando um anestesista para reentubar o paciente. Ou seja, ele atrasou, no mínimo, em 4 a 5 dias a alta desse paciente, o que poderia ter levado ao óbito. Com certeza. Então, assim, nos lugares onde a gente trabalha em equipe, as coisas fluem muito bem. Os profissionais que hoje trabalham na terapia intensiva, eles fazem a mobilização, eles fazem a ventilação mecânica não é o principal, ventilação mecânica não cura ninguém, não trata ninguém, ela só mantém o indivíduo vivo enquanto o seu organismo reage. Então, nós temos que lembrar que esse paciente pode adquirir retrações, úlceras de pressão, várias coisas que são totalmente evitáveis por uma boa mobilização. Esses dias eu participei da defesa de doutorado do Francimar e foi uma defesa muito interessante, que ele estudou como fator preditivo de desmame o controle de tronco dos pacientes. Então, ele botava os pacientes sentados, né, durante 2 minutos, e se eles tinham controle de tronco, eles tinham uma probabilidade muito maior de ser estubado com eficiência. Então, assim, nós temos muito ainda que evoluir, a fisioterapia tem muito que produzir, mas a fisioterapia tem que continuar como a nossa geração era, estudando. Lembra o primeiro simpósio? Sim, Quantos sim. cursos, a gente estudava, a gente não ia para a cidade para passear. Não, era para fazer curso. As salas eram cheias. E você sabe, Sara, o que você está falando, disso que você falou agora, deixa eu só te interromper para eu não esquecer. Você lembra que quando a gente foi criar a associação, e que a definição, porque assim, a associação ela foi criada para terapia intensiva.
que era o que a maioria fazia. Isso, Só que aí nós fizemos um levantamento entre os fisioterapeutas e descobrimos que todo fisioterapeuta que trabalhava na UTI fazia fisiorrespiratória. E não aquilo que nós considerávamos fisioterapia e terapia intensiva. Isso. Então, por esse motivo, primeiro se criou a especialidade, né, e a associação foi criada como fisiorrespiratória, porque era isso que a maioria achava que era fisioterapia em UTI. Embora o foco de quem estava fundando a associação nunca tivesse sido esse. Não, né? Então, se nós lembrarmos o pessoal que realmente trabalhou pela criação da associação, da especialidade, tinha uma visão diferente, que é o que acabou demorando bastante tempo para acontecer, né? Mas é o que você falou mesmo, nós somos muito mais do que só um aparelho, só uma coisa. E as pessoas realmente, eu acho que se perde um pouco isso ainda. Eu também tenho, mas assim, eu tenho até medo de falar isso, porque todo mundo fica, isso é saudosismo, porque você é velha. Isso é coisa de velho falando, é saudosista. Né? Então você fala, porque no meu tempo... Mas é tão triste, Sara, eu já estou fora da UTI há mais de 10 anos, 15 anos. Então, quando eu vejo hoje, coisas que aconteciam quando eu estava na UTI, continuam igual. E às vezes eu me pego tão atualizada, mesmo sem estar trabalhando. Então, gente, eu falo, o que está acontecendo? Mas foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei em 2020 para a UTI, eu falei, bom, como eu sou chefe, só vou entrar, olhar de chefe, né? Não, eu ficava olhando assim, abismada, algumas coisas absurdas. E assim, como que a RBC7, né, ela trouxe um ganho que eu ainda acho que não foi aproveitado, que foi ter um coordenador fisioterapeuta para que ele planeje seus protocolos, seus planos, suas estratégias e mostre seus resultados. Lembra, Maria Ângela, que quando a Anvisa nos pediu, na elaboração da RBC7, que nós provássemos, através de artigos científicos, que a nossa atuação durante 24 horas reduzia custos, morbidade, mortalidade, nós não tínhamos trabalho brasileiro, lembra? Não, nenhum. Nós só tínhamos um resumo. Nós tínhamos um trabalho de Santos que não era em terapia intensiva, que era um grupo que fazia saúde, né? E aí nós tivemos que pegar todos os trabalhos internacionais e apresentar. Então, quando foi discutido em 2009, né, que a Sobrafir foi chamada para a RBC7, eu fiz questão de que colocasse um coordenador fisioterapeuta, porque esse indivíduo não era para ele ir atender o paciente, é para ele fazer o que a enfermagem faz muito bem, gestão. Exato. Falta gestão na terapia intensiva, protocolos muito bem elaborados, resultados publicados, demonstração de que realmente a gente reduz custo, a gente dá qualidade de vida. Por exemplo, uma das coisas que me deixou muito feliz agora durante o Covid, durante toda a avaliação que foi feita, né, durante os 9 meses de trabalho que eu fiquei à frente, depois eu tive Covid e tive que sair, o número de pacientes com traqueotomia diminuiu significativamente. Isso é qualidade de vida, isso é fisioterapia atuando. Mas e cadê o coordenador que não mostra, que não prova, né? Sara, isso tudo é um processo extremamente moroso, né? Se a gente for pensar que em 83 a gente já fazia parte desse estudo da Anvisa, do Ministério, para ter o fisioterapeuta, depois em 2009 que teve esse trabalho, e hoje nós ainda não temos isso tudo implementado, nós somos muito devagar, né? Nós somos muito devagar. Eu acho que algumas coisas realmente nós estamos perdendo por causa disso, né? Exatamente. Espaço tem, agora com essa pandemia, mais visibilidade do que a gente teve. Nossa, é impossível, né? Uma propaganda gratuita, fantástica, né? Eu acho que hoje a gente aproveita nunca mais teremos. Para rever as coisas. Temos que mostrar. Esses coordenadores, esses profissionais, eles nós lutamos para que eles existissem para mostrar resultados. Eles têm que fazer levantamento dos seus CTIs, verificar o número de dias de internação, o número quantitativo de traqueostomia. Claro que os óbitos serão altíssimos, porque é Covid, né? A gente sabe muito bem.
mas existem outras variáveis que têm que ser levadas a sério. E aí, o grande questionamento, e na época da RDC7, né, nós tivemos colegas que foram muito contra, né, colegas donos de empresas, porque iria aumentar o custo, né? Sim. Só que, assim, aumentou de 12 para 18 horas, mas os resultados continuaram não aparecendo. Igual. Exato. E isso, acho que você vai falar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes, do RDC7. E sem dúvida, foi um grande problema, só para a gente finalizar, que nós tivemos desde o começo, é provar que faz diferença, sim, você ter ou não ter, porque na maioria dos lugares não faz. Eu até concordo que em muitos lugares aumento de custo sem resultado. Que é aquele fisioterapeuta que entra, faz lá o meia boca e tchau e benção, né? Ele fica sentado, não, se tiver uma intercorrência eu vou... Não, mas é terapia intensiva. Você vai lá, você analisa, você vê, não é possível, você já mudou todo mundo de decúbito, você já sentou ele na beira do leito, você já tirou o paciente para a cadeira, já caminhou com ele, mesmo com ventilador. Tem sempre o que fazer, né? As pessoas olham essas filmagens, né, que os nossos colegas de outros países trazem e falam, ele anda no corredor com o ventilador. É só a gente andar também, né? E a gente fez isso muito tempo, né? Muito tempo. Mas não é todo mundo que faz, mas se faz, lógico. Não é novidade nenhuma. Nenhuma. Só que a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E eu acho que a Covid foi uma grande oportunidade, infelizmente. Né? Sara, amei falar com você. Eu acho que o nosso tempo está finalizando. Estava morrendo de saudade. E a gente tem muita história ainda. Dá para ficar mais ou menos uma semana, né? Eu acho que a gente consegue conversar. Pode ter certeza. E ainda sem repetir assunto. Tá. Linda. Um beijo, meu anjo. Te amo, viu? Fica com Deus.